Tá na minha vez de falar. Tô aqui pra lembrar que fui eu. Fui eu quem dançou, cantou, gritou, tudo aquilo que nem sempre pôde ser dito. Então mesmo que me ignorem, que me apaguem, que me censurem, eu resisto. Sempre diferente, cada vez mais forte. Sou toda forma de luta. Sou luz, sou plural. Sou a cultura da diversidade, sempre presente. 29º Festival Mix Brasil. Cultura da diversidade presente. Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Mas que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao 4º Mix Literário, no 29º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. Nesse encontro, vocês vão conhecer a obra de 4 escritores que recentemente publicaram livros que mostram, de uma maneira sutil ou mais explícita, vivências da comunidade LGBTQIA+, ou um olhar queer sobre a realidade, através de cartas, diários e outros dispositivos clássicos como esse que nos permitem olhar para a intimidade sob lente de aumento. É uma maneira da gente ocupar espaços diferentes do noturno e eles nos mostram narrativas muito criativas que fazem isso. Um ótimo encontro. Olá, aqui começamos uma nova mesa no Mix Literário. Eu sou o Douglas Felipe, um homem, cis, pardo, franjinha, camisa verde e num cenário de nichos e livros. A gente está aqui para a mesa Cartas, Segredos, Revelações. A intimidade queer sob lente de aumento. Aqui nós vamos falar com 4 autores. A primeira autora sendo a Amanda Magalhães, nascida em 95, em BH, escritora, jornalista, pesquisadora. Do Verbo Corresponder e o que vem antes é seu livro de estreia, publicado em 2021 pela Hecatombe. Nós vamos conversar também com André Mung, nascido em 72, natural do Rio de Janeiro, escritor não binário, uma coisa que eu retirei do Clube dos Autores de sua bio, que eu achei muito interessante, formada em gestão ambiental, aplica os aprendizados na vida reclusa que escolheu para si em meio à natureza selvagem que habita. Achei isso muito legal, por isso que eu recortei e trouxe para cá. Hoje falaremos sobre seu livro de estreia também, que se chama Carta de Amor em Tempos Sombrios, autopublicado também em 2021. Nós vamos falar também com o escritor Marvio Câmara, nascido em 89, também no Rio de Janeiro, pós-graduado em estudos linguísticos e literários, leciona língua portuguesa, literatura, produção textual, é colaborador do jornal literário Rascunho, e ele também é autor de um livro, antes do livro sobre o qual vamos falar aqui no encontro de hoje, ele é autor de um livro de contos de 2017, da editora 8,5, chamado Solidão e Outras Companhias. O livro sobre o qual vamos falar aqui é seu primeiro romance, publicado em 2021 pela editora Moinhos, se chama Escobar.
E também vamos falar com o autor Stênio Gardel. Stênio Gardel é nascido em 1980, natural de Limoeiro do Norte, no Ceará, especialista em escrita literária e já tem publicações de contos desde 2017 em diversas coletâneas. Ele lançou um romance, seu primeiro, chamado A Palavra que Resta, em 2021 pela Companhia das Letras. E é sobre esse livro que vamos falar aqui no encontro. Eu queria começar esse encontro, essa nossa conversa, lançando uma braba para todos vocês responderem, para todos, inclusive bem-vindos. Eu queria já perguntar sobre os livros de vocês, vou explicar direitinho o que eu gostaria que vocês respondessem, que já é uma coisa um pouquinho mais abrangente. Como vocês veem e como vocês utilizam a intimidade como ferramenta narrativa nas suas obras? E aí sintam-se à vontade para dar spoilers sobre as suas obras e trazer isso para a questão queer, se vocês quiserem. Aí eu gostaria de começar com a Amanda. Olá para todos, todas, todos. Eu sou a Amanda, uma mulher branca, cis, de cabelo castanho, escuro, com um penteado em coque, olhos castanhos escuros também. Eu uso um óculos de armação redonda, vermelho, estou vestindo uma camisa branca com detalhes em verde e rosa, e o meu fundo é um fundo que é lilás com uma porta branca. Queria agradecer muito, muito ao Douglas a apresentação, dizer que estou honradíssima de estar nessa mesa com escritores tão maravilhosos, assim, é uma satisfação muito grande, agradecer muito ao Mix Literário pelo convite, muito, muito feliz de estar aqui, que a nossa conversa seja linda e potente. Quando você me faz essa pergunta, Douglas, sobre intimidade, né, e como eu faço da intimidade um instrumento na narrativa, eu retomo na minha própria história, assim, no meu entendimento enquanto mulher lésbica, quando eu penso na intimidade, eu penso não só num tom quase confessional, de troca de cartas, trocas de escritos, trocas de poesias, enfim, mas também dessa própria relação minha, enquanto uma mulher lésbica, com o espaço público e o espaço privado. Parece que esse lugar do espaço privado é um lugar mais seguro, tanto para as minhas questões, assim, para os meus pensamentos, para o que eu quero colocar no mundo, mas também para as minhas relações afetivas. E aí, no livro, vem como esse dispositivo mesmo dessa intimidade no espaço privado, na relação, no eu com o outro e no eu com eu mesmo, assim. A primeira parte do meu livro são cartas trocadas entre duas mulheres que tiveram um relacionamento, que se amaram ou se amam. Tem esse tom bem confessional da intimidade, do colocar para fora aquilo que está dentro, mas ao mesmo tempo não um para fora que todos vejam, mas ali nessa relação bem de troca mesmo. E é mais ou menos por aí que eu penso essa intimidade, assim, nessa possibilidade de troca afetiva e pessoal. Obrigado. Olá. Oi, Olá André. a todos. Muito feliz por estar aqui. Meu nome é André Mung, sou uma pessoa parda. Eu tenho olhos castanhos, cabelos encacheados até os ombros, uso 2 brincos em cada orelha. Eu visto uma camisa marrom de gola alta com um poncho listrado em preto e branco. Aqui atrás de mim tem uma parede com um quadro do fundo do Tibete. Ela é uma parede
um pouco marrom, uma cor de tijolo, e sou uma pessoa não binária. Sobre usar como instrumento, essa pergunta realmente vem direto ao meu ponto mesmo, porque o livro Carta de Amor em Tempos Sombrios, quando nasceu, ele inicialmente eu não pensava em publicar para atrair a comunidade LGBTQIA+. Eu queria realmente alcançar outras pessoas, queria chegar em famílias heteronormativas, cis. Eu queria utilizar a minha história, a minha vivência, que eu passei, para dar um alerta que poderia estar acontecendo na própria casa, com um amigo, com pessoas do seu próprio círculo pessoal. E depois eu percebi que não tinha nem como fugir a isso, porque a minha história não é exclusiva, é uma história de várias outras pessoas que ao longo vão se descobrindo. Eu vim de uma família violenta, matriarcalmente violenta. Então, resistir, existir, era algo que eu não conseguiria ser quem eu sou se eu não fosse uma pessoa resistente para existir. Então, a minha escrita nesse meu livro de estreia realmente era uma faca apontando para muitas famílias que, como a minha, são violentas. E nesse rolê, né, de criar, de nascer essa carta, aconteceu um fato bem ruim, né, no Brasil. Uma mana trans foi assassinada e isso me impactou muito, isso mexeu muito com a minha cabeça. E aí eu vi o quanto era necessário colocar minha voz para fora, sabe? E a carta, ela tem um tom amoroso, é um tom confessional puro, como eu disse, né? É uma espada afiada, mas também tem muitos tons de humor. Eu gosto de trazer o humor na escrita, porque quando eu falei que não era exclusivamente para a comunidade LGBTQIA+, era porque já tem tantas histórias de dor. Eu não queria ser mais uma pessoa a comentar essa dor, né? Ser mais uma pessoa levantando uma bandeira de dor. Então eu consigo trazer um pouco de um deboche, um humor, né? Trazer um pouco mais de alegria para isso. Então, estou muito feliz em estar aqui conhecendo pessoas incríveis. Douglas, você também é incrível. E é isso, esse é o meu rolê. Obrigado, querido. Incrível. Você consegue mesmo o deboche, viu? Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Eu fiz essa anotação também. Fiz anotações para todos vocês. Se preparem. Uau! Vamos lá. Então, meu nome é Marco Câmara, eu tenho 31 anos, eu sou jornalista, escritor, sou um homem pardo, embora eu aparente ser um homem branco, mas eu me considero um homem pardo. Tenho cabelos curtos, estou com um fundo aqui no meu armário do quarto, né? Paredes brancas. E eu acho que é isso, né? Estou aqui com um blusão, uma camiseta do Super-Homem, óculos, caso eu precise em algum momento, porque eu sou um pouco cego, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Escobar, né? Sobre esse meu primeiro romance. Primeiramente, eu considero a linguagem escrita, sobretudo a linguagem da narração, como um diário, né? Eu sempre tento fazer uma analogia com a narrativa de ficção como uma espécie de diário, porque, de alguma forma, mesmo quando a gente tenta se distanciar ali da escrita, né, a gente tenta construir personagens que não estejam muito inseridos no nosso universo íntimo, particular, de alguma forma, há algo de nosso que acaba se inserindo, né, dentro da narrativa. Então, esse pacto autobiográfico, ele existe em todo texto que é uma narrativa, porque, de alguma forma, a nossa emoção, a nossa subjetividade, a nossa visão de mundo, eu acho que a linguagem, ela por si só, ela é muito autobiográfica. Na questão particular
desse meu romance, eu parto de algo que aconteceu realmente na minha vida, que foi uma perda que eu tive de um amigo do meio literário e que me impactou muito naquele momento. E aí, a partir dali, eu resolvi registrar essa experiência da perda dentro de uma linguagem artística, né? Dentro de uma linguagem literária propriamente dita. E a partir dali, o romance ele foi começando a ir para alguns caminhos que inicialmente eu não tinha pensado, eu não tinha roteirizado. E aí entra a questão também da própria homossexualidade, porque há, dentro dessa narrativa, um amigo específico do personagem narrador, que ele é um homossexual enrustido. E esse personagem narrador também tem uma família, uma composição de família que é um pouco peculiar, já que ele foi criado por duas mulheres. E eu acho que a coisa mais maravilhosa de ser um ficcionista é você trabalhar com o exercício da alteridade. Quer dizer, você aprende muito, na verdade, você sendo o outro e não você. O exercício da alteridade é um exercício muito difícil, né? Porque você trabalha com a questão da empatia e você começa a ressignificar muitas coisas da sua vida, coisas que você pensava antes e que você passa a não pensar. Quer dizer, você vai criando vários significantes e significados, várias apropriações. Eu acho que dentro dessa experiência com Escobar, vivenciando, né, a subjetividade desses personagens tão ambíguos e tão atuais, que fazem parte dessa nossa realidade contemporânea, muito carente e sempre na busca de um elo, de um sentimento que seja mais fincado, mais enraizado, com certeza eu me redescobri. E, como eu disse no início, há muito de autobiográfico também, sendo que não interessa até que ponto há de ficção e o que há de real dentro da narrativa. Para mim, o mais importante é justamente esse exercício da alteridade, quer dizer, eu ser o outro e não eu mesmo. Porque eu escrever uma narrativa totalmente voltada ao meu umbigo não me interessa. Me interessa, na verdade, eu ser o outro, eu ser o negro, eu ser o travesti, eu ser o gay, e justamente a partir dessas experiências eu me ressignificar enquanto homem. Eu acho que é por aí. E eu acho que essa questão da intimidade, essa questão do cerne autobiográfico, ele está em todas as narrativas. Acho que desde o momento que a gente passa pela experiência da linguagem, sobretudo da linguagem escrita, é impossível que um autor não deixe alguma coisa ali nas entrelinhas do texto, por mais que ele não esteja contando a sua própria história de vida. Acho que é isso. Eu só fazer um comentário. O que você disse me lembrou bastante que quando a gente escreve, geralmente há pessoas próximas que ficam procurando sobre o que a gente está falando, né? Porque para essas pessoas justamente importa se está sendo autobiográfico ou não. E a gente fica assim, gente, mas não interessa. É a última coisa que importa é se autobiográfico não, se de fato aconteceu ou não. Mas, gente, isso não importa. Você gostou? Tá um texto bonito, trabalhei pra caramba nesse texto. E isso acontece muito quando a gente escreve na primeira pessoa, né? Como o meu livro ele é narrado na primeira pessoa, geralmente os leitores têm muito essa coisa. Então o Escobar é o Marvel, né? Porque é um jornalista, porque é um camarada ali de letras e tudo mais, né? Fica essa curiosidade. Aí as pessoas mais próximas você tem que ficar justificando pra elas. Ou não, às vezes eu dou o que as pessoas pedem. Tipo, não, isso daí não aconteceu, não. Isso daí foi eu que inventei tudo, porque eu sou um gênio. Brincadeira. Mas às vezes acontece. Isso me lembrou vários episódios de pessoas lendo e perguntando: não, mas isso aqui não aconteceu em 2015? Não! Para de graça, sai daqui! Mas enfim, obrigado, Mário. Muito obrigado. Eu que agradeço. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Estênio,
um homem de 41 anos, branco, cis, calvo, de olhos pretos, a barba rala. Estou vestindo uma camiseta bege bem clarinho, com uma faixa azul, uma bege, uma rosa. Ao meu fundo eu tenho uma parede azul escura e estantes com livros e uma planta. E à minha esquerda, uma persiana branca também com uma cortina branca. Muito bom estar aqui com vocês. E falar de intimidade, quando eu estava escrevendo A Palavra que Resta, eu sabia que uma parte importante da história do Raimundo, que é o protagonista, seria falar de todo o seu percurso enquanto homossexual, né? Do encontro com a homossexualidade, dos conflitos externos e internos, até a sua autoaceitação e, digamos assim, a sua transformação em relação ao início da narrativa. Então, para fazer isso, eu sabia que o Raimundo não ia guardar nada na sua intimidade, assim. Eu precisava ir fundo mesmo, quase uma autópsia do Raimundo, digamos assim, porque o livro vai mesmo nos pensamentos do é uma coisa meio assim, né? Então a gente acompanha mesmo no pensamento do Raimundo as coisas que ele está vivendo, como que ele está entendendo o que está se passando, como ele conversa consigo próprio. Então, eu acho que esse é um nível de intimidade, assim, incrível, que só a literatura nos permite, né? De poder entrar, assim, na mente dessas pessoas inventadas, assim. Claro, como a Amanda falou no começo, para poder chegar nisso, eu me utilizei também um pouco da minha história, da minha experiência como homossexual. Então, parte de mim, como o Marvel também falou, parte de mim está na história do Raimundo. Mas Stênio? E de verdade, o que não é? Oi? Oi? Stênio, tivemos uma travadinha de alguns segundinhos aí. Foi. Vocês me ouviram até onde? Te ouvimos até... Onde? Tava quase acabando já. Você tinha acabado de falar Raimundo. Parte do Raimundo. Então, acho que eu vou voltar um pouquinho. Tudo bem, perfeito. Vou tentar resumir a minha resposta, então. Eu acho que é isso. Eu precisava me descortinar por completo, o seu percurso. Mais ou menos assim como a intimidade está presente no livro. Posso te pedir uma gentileza? Pois não, claro. Bem na hora que você ia começar de novo, travou. Nossa, gente. Então, de novo, eu precisava, para contar a história do Raimundo, me desfazer de qualquer intimidade dele, porque eu queria mesmo mostrar do Raimundo, como que ele estava se elaborando, como que ele estava se percebendo, como que ele estava se pondo, se construindo como homossexual. Eu acho, né, que é um nível grande de intimidade, assim, que só a literatura nos permite entrar na cabeça, na mente dessas pessoas inventadas. Sim. Eu concordo super. A gente teve mais algumas travadinhas, mas eu acho que deu para entender. Deu para entender? Todo mundo? Tá tudo ok? Mas eu acho que deu para entender, sim. E ótima a sua resposta, muito obrigado. Eu queria saber isso de vocês, porque a gente tem
Todas essas narrativas que vocês trazem pra gente hoje, são narrativas muito íntimas, gente. Tem coisas assim que eu mesmo tinha lido poucas vezes na vida. E pensei assim, nossa, isso é um material muito interessante. De onde essa pessoa tirou isso? Sabe, é uma coisa, são escritas muito diferentes, porque ao mesmo tempo que nós temos uma escrita bem humorada, a gente tem também uma escrita mais reflexiva, mais, eu poderia dizer autopiedosa, mais reflexiva, que causa, não que causa mais impacto, mas enquanto a gente está lendo, a gente sofre. E tem uma que enquanto a gente está lendo, a gente ri. E assim, falando sobre as mesmas coisas, sobre as mesmas relações, sobre as pessoas que estão no privado, sobre a intimidade das pessoas. Acho que um bom exemplo do bom humor, apesar de todas as que eu julgo, né, reviravoltas, é o livro da Amanda. Eu não sei, eu não consegui terminar aquela leitura na vibe que as personagens estavam, porque eu tava assim, mano, elas vivem, sabe, isso é lindo. É uma sensação, vou generalizar um pouco, mas é uma sensação que eu tive, de que é normal ser lésbica. E essa é uma sensação que a gente não tem, a qual a gente não tem acesso muito. Não é uma coisa rotineira pra gente sentir que aquilo ali é normal e que está acontecendo. E é uma coisa que eu peguei do seu livro que eu achei interessantíssima. Eu tenho uma questão para você sobre ele, que, assim, assim, ao longo do livro a gente percebe que há uma polissemia, né, do verbo corresponder. Eu queria que você falasse sobre corresponder, sobre a polissemia disso e como todos os sentidos de corresponder estão permeados no seu livro, maravilhosamente permeados, inclusive, parabéns. E eu queria saber isso de você. Douglas, eu queria te agradecer demais pelo comentário, pelo elogio. Eu sou meio ruim de receber elogio, então eu fico meio desconcertada. Mas quando eu penso no corresponder, tá no sentido de correspondência, né? Que ali elas trocam correspondências, mas está no sentido de diálogo também, né, que você precisa de uma outra pessoa para estabelecer um diálogo. Na orelha do meu livro, a Thaís Campolina, que é uma escritora aqui de BH, uma amiga maravilhosa e querida, ela escreve sobre isso, como essa necessidade que a gente tem do outro, né, para um diálogo, para corresponder, e também num sentimento que a algum nível é correspondido entre as duas, assim. Quando você me fala desse bom humor, eu estava um pouco cansada, na verdade, de ver histórias de amor entre mulheres lésbicas que terminasse só em término, só em morte, só em violência. Não que isso não aconteça, porque isso acontece, essa é uma realidade, a gente tem que falar sobre isso, né? Assim, sobre essa violência que permeia a experiência queer, LGBTQIAP+. Mas eu sou uma mulher lésbica feliz, né? Não deixa de terem questões na minha vida. Tenho certeza que as mulheres lésbicas que eu compartilho da intimidade e da vida, assim, não deixam de ter dificuldades, mas há felicidade, há amor. Eu não sei muito, isso é uma coisa minha, assim, eu não sei muito existir fora do amor, assim, eu não sei não acreditar nisso, e não achar que isso é importante de ser falado em um momento como esse, de um Brasil como esse. A gente falar de amor é importante. Às vezes eu ficava pensando, gente, por que eu tô falando disso, né? Que besteira, as pessoas vão ler e vão achar banal, assim. E aí eu falava assim, não, mas eu preciso disso, é isso que eu gostaria de ler também, é um livro de amor e de felicidade, de leveza, mas que traz também as questões, que traz as violências, mas é isso que eu gostaria de ter lido na minha adolescência, para me falar assim, Amanda, tá tudo bem ser quem você é, tá tudo bem você amar mulheres, se apaixonar por mulheres, desejar mulheres. Então,
quando eu escrevo esse livro, é também um desabafo, é também uma vontade do que eu gostaria de ler, não que não exista também, tem muito livro maravilhoso, eu sempre falo do Amora, da Natália Borges Polesso, assim, que transformou minha vida, né? Se eu escrevo esse livro, se eu sou uma mulher lésbica que vive em paz, passa também por esse livro da Natália. Então, acho que é por aí, assim, o ser feliz no meu livro era uma questão muito importante, e o ser feliz não tem a ver só com o sentimento correspondido, mas com aquelas memórias, com aquele jogo temporal, pouca coisa é tão íntima quanto a memória, né, assim, e ali elas estão trocando as memórias, a experiência de cada uma com aquela história, a experiência de cada uma no ser lésbica. Então, é por aí, esse corresponder também está nesse sentido de troca, de diálogo, e dessa possibilidade de construir junto, e de se imaginar outras possibilidades, assim. Obrigada. Maravilhoso. Imagina, eu é que agradeço, esse livro é incrível. E a gente tem também, uma coisa que eu percebi que você falou, quando a gente toca nessa história, quando a gente toca nas coisas LGBTs, a gente tem aqui, por exemplo, exemplos diversos dessas histórias. Eu não acho que elas tenham que ser todas violentas, mas como você disse, eu assino embaixo do que você disse, eu achei maravilhoso. E a gente às vezes está em busca dessas histórias também. Em busca. E a gente, quando a gente quer contar esse tipo de história também, a gente fica meio assim, acho que a minha história não merece espaço, não. Porque não tem história feliz, não tem história sobre casal que fica junto, casal morre, as pessoas são assassinadas. Não é que essas histórias não tenham que ser contadas, mas é que a gente se sente sem espaço de contar outras histórias que não pareçam tão urgentes, né? Sei lá, a gente fica coado para falar sobre isso. E eu achei que seu livro falou sobre isso. O livro Amora também fala. Eu li esse livro, esse livro é de chorar, de sair do livro falando assim, gente, quero falar para as pessoas na rua, quero sair gritando que eu sou gay, esquecendo a realidade. Porque a gente realmente tem essa sensação de que aquilo ali é a vida. Que o normal é daquele jeito. O normal não é violência. O normal é existir e ter aqueles problemas como todo mundo tem. Essa sensação que eu pego do seu livro, exatamente que eu senti com o livro da Natália. E eu achei maravilhoso. Parabéns. Bom, obrigada. Imagina. Agora, vamos para a próxima. Eu vou tirar a cartinha aqui. Mentira. André. Oi. Então, assim, que eu pego sobre o seu livro, eu quero que você me fale mais do que o que eu vou propor aqui, tá? Porque eu sei que o seu livro tem tanta coisa. O seu livro tem tanta coisa que no final ele tem páginas e páginas de referências. Eu fiquei, gente... Não, calma, pera. Será que eu peguei? Eu ficava pensando, será que eu peguei isso? Peguei essa referência? Não peguei, não. E você tem essas notas no final também que são maravilhosas. Como você disse, o livro não era voltado ao público LGBTQIAP+. Eu achei isso interessantíssimo. Mas agora vamos falar sobre carta. A gente tem a carta, né, como tradição na literatura, epístolas antigas, a gente tem alguns trechos, algumas partes da Bíblia são em cartas, cartas filosóficas da época moderna, e aí a gente estamos hoje numa época de mensagens epigramáticas, taquigráficas, encurtadas, a gente tem limite de caracteres, tem vários limitadores de caracteres, não só Twitter, mas legendas e qualquer outro lugar. Conversas por textos curtos. Eu queria saber qual a importância dessa carta que você traz pra gente. Você já falou um pouco sobre isso. Qual a importância dessa carta que você traz pra gente dentro desses limitadores de caracteres que a gente tem diariamente? Limitadores de escrita, limitadores de opinião, limitadores de histórias que a gente tem diariamente. Você traz um elemento tradicional, que é a carta. Então, queria que você falasse sobre isso. Ele caiu? Eu tô achando que ele caiu, ele não está mais aqui. Ai, será que ele ouviu a pergunta? Eu fiquei falando tanto tempo sem ver se ele tá ali.
Mas, inclusive, essa pergunta da carta também gostaria de direcioná-la para Amanda. Porque ela fala, essa carta, a gente pode até mudar um pouquinho para trazê-la para o formato de diário do Marvel. Porque são escritas mais longas e a gente tem a correspondência no meio, tem a questão do leitor também no meio. E com certeza, no Stênio, a gente tem a carta praticamente um personagem, né? Que é a carta do Cícero. A carta, inclusive, o filósofo Cícero traz a definição de epístola como diálogo entre ausentes. E aí a gente tem o diálogo entre ausentes no romance, e a carta do Cícero se torna uma carta do Cícero, se torna praticamente uma personagem dentro da história. Então, eu gostaria de saber de vocês, lançar essa brava de novo, enquanto o André não volta, sobre a questão da correspondência, além da questão da polissemia que a gente trouxe para o livro da Amanda, a questão da carta como essa forma de comunicação contra isso que a gente está tendo, todos esses limitadores. Depois passa para quem se sentir mais confortável de responder. Tá, vou pensar essa questão da carta, né, da correspondência, contrariando uma das protagonistas do meu livro, eu vou chamar de e-mail. Uma delas não gosta de chamar de e-mail, mas o que elas trocam são e-mails. Eu penso muito, talvez, na atualização desse sentido de carta, que, né, o e-mail hoje ele chega muito mais rápido, mas ele não é tão rápido quanto as redes sociais, assim. Ele não tem esse limitador tão grande de caractere quanto as redes sociais. E tem a possibilidade mesmo de não ter um ruído tão grande de comunicação, né? E que a carta traz muito isso. Quando a gente escreve uma carta, escreve um e-mail, algo que pode ser mais extenso, a possibilidade de a gente conseguir colocar tudo naquilo ali do que uma mensagem que a gente envia instantaneamente, talvez passe por aí, assim, essa possibilidade do não ruído, né, a possibilidade do realmente se colocar e colocar o que você quer dizer, o que você gostaria de ter dito. Passa também por essa questão muito confessional da carta. Quando eu penso nessa coisa das correspondências, eu penso muito nas cartas de amor mesmo, nessa troca afetiva pela palavra, nesse carinho que a palavra faz. E é por aí que eu penso a correspondência. Acho que o André voltou, então não vou me alongar, não. Mas obrigado. Acho que tivemos uma síntese muito boa, inclusive do que está no romance também, né? André, eu estava perguntando com relação à carta, né? Que é inclusive, título do seu livro. Queria saber, assim, a gente traz... Hoje em dia, a gente tem essas relações encurtadas, a escrita encurtada. Um exemplo seria, por exemplo, o Twitter. Uns caracteres que a gente tem limite de caracteres, e a gente tem essas relações até epigramáticas, de textuais. É como se o círculo estivesse fechando. E você traz pra gente uma carta, justamente nesse cenário. Queria que você falasse sobre essa carta. E eu queria que você também expandisse também o quanto você quiser a relação dessa carta, porque eu sei que você já falou sobre isso, né? Mas sinta-se livre. Eu sou apaixonado por cartas, eu tenho caixas de correspondências físicas, eu amo escrever, eu ritualizo a escrita. Se eu recebo uma carta, eu vou acender incensos, eu vou passar perfumes, vou botar uma música de fundo, porque a pessoa que está me enviando, ela parou um momento na vida dela para pensar em mim e traduzir essa sensação eu na escrita. Então, é uma veneração. E eu adoro escrever cartas, mesmo quando não me respondem. Eu mando, envio mesmo, não tenho essa. Minhas cartas não são curtas. Dificilmente eu faço um bilhete, uma carta com uma página só.
para outras pessoas eu passo com desenhos, colagens, cai uma folha nessa hora, eu pego essa folha, coloco junto na carta, encontrei uma pena de pavão, tem a pena de pavão junto, porque a carta, para mim, sempre foi a maneira como eu me relacionei dentro de casa, por exemplo, né? Minha mãe a gente só conseguia ter diálogos pelas cartas. Então, de certa forma, ela me incentivou as cartas, ela me gerou esse amor à escrita, né? A ter carinho na escrita. Eu também, quando escrevo, eu passo perfume, eu cheiro, eu adoro. Cartas, para mim, são ritualizadas, eu amo isso. Só que eu não moro mais na cidade, né? Eu saí do Rio de Janeiro já tem uns 11 anos, eu saí em 2010, e fui muito resistente à internet. Eu fugi da internet até 2017, eu consegui ficar distante. Então, eu peguei WhatsApp, Pinterest, Facebook, Instagram, entrei ano passado, por causa da carta. Então, eu fiquei um pouco distante. Então, até para minha escrita, o KD, VC, essas palavras que hoje, né, se utilizam, que eu acho bárbara, tá? É uma nova forma de se escrever. Mas ainda não fazem parte. Eu gosto do você escritinho, com um acento em cima, sabe? Eu tenho esse carinho pela palavra escrita. Talvez também, pelo que eu percebi aqui na mesa, eu sou a pessoa mais velha, né? Então, da minha geração, não existia muito isso, era mais esse lispector, né? Era mais datilografada as coisas. Também curto a datilografia, viu? Mas eu prefiro mesmo a letra. Eu sei, por exemplo, se o Stênio me envia uma carta, de repente ele parou, foi tomar um suco, voltou, ele mudou a forma da letra, pesou um pouco mais a caneta. E aí, de repente, ele risca, porque fugiu um pouco o pensamento. Eu gosto de estar presente no momento em que a pessoa estava me tendo presente com ela, saca? Então, essa carta que você viu aí, toda diagramada, tal, inicialmente, Douglas, ela foi feita à mão, só para constar. Até o segundo capítulo, ela estava na mão, era um caderno, na verdade. A carta era eu enviar um caderno. Mas com reviravoltas, né, que foram acontecendo, por isso, inclusive, hoje eu agradeço, né, ela se tornou um romance justamente porque eu passei a digitá-la, eu comecei a olhar e falei, opa, peraí, tem alguma coisa aqui a mais. Tem... E eu, como estava falando, não apenas a dor, né? Eu não queria fazer um primeiro romance, vou falar de dor, né? Não era isso. Mas eu também percebi, Douglas, que botar para fora, pegar essa espada e cortar cabeças e seguir adiante, é me liberar toda a poesia que existe em mim. E justamente aconteceu isso. Ao término da carta, eu voltei a fazer contos, alegria, tá tudo florindo. E queria até fazer um gancho com a fala do Marvel. Embora a carta ela é autobiográfica, ela tem pequenas ficções para poder fazer aquela costurinha da carta, né, de um romance que é um pouco necessário, mas quando eu fui fazer a ficha catalográfica, eu botei ficção, justamente para que a pessoa que me lesse não tomasse aquilo como é a história de André Mung, é a história dele. Para a pessoa também poder viajar um pouco e, tipo, não, isso pode ser outra coisa. Não, isso não aconteceu, né? Não é possível que é isso. Para não se tornar assim, uma carta dolorosa, fidedigna à minha própria trajetória. Então, embora seja, né, tem apenas essas pequenas costuras, eu fiz questão de fazer um desvio nessa hora. A pessoa vai olhar lá, tá romance, ficção. Para a pessoa ter essa liberdade de achar, isso é real? Não, gente, isso não aconteceu. Não. Lá, é ficção, né? Isso não aconteceu, não. Pode. Foi assim que a carta se formou, nasceu, na verdade, né? Você conta com tanto bom humor que é inacreditável. Até pequenos episódios violentos, assim, pequenas violências. Quando a gente LGBTQIAP+, que lê uma coisa e você, isso foi um ataque homofóbico. Aí você fica assim, e ele conta como se estivesse tomando um suco, sei lá. Ai, nossa, ficou muito bem humorado. Eu não ia conseguir fazer um negócio desse. Isso é muito interessante. Porque você tinha um compromisso com essa história, com essa carta, da forma que ela está. Não estou criticando as histórias se elas fossem tristes nem nada. Estou falando de uma habilidade que eu percebi sua, que
você transforma essas coisas até terríveis em episódios anedóticos que a gente consegue olhar e falar assim, uau, nossa, isso daqui... Cara, nossa, eu não consigo... Sabe quando você vai... Eu não posso contar um negócio desse, as pessoas vão bater na minha cara. Mas ali tá engraçado, inclusive. Eu agradeço, Douglas, porque é justamente essa intenção que eu tinha desde o início, de não pegar a dor e transformá-la numa carta doída, sangrando, pingando sangue. Não. Tá manchada de sangue? Tá. Vamos fazer florzinhas com esse sangue que está escorrendo. Vamos fazer um caulezinho, vamos fazer, sabe, brincar com isso. Mas isso também é fidedigno à minha vida. Assim, eu não fico de mau humor, eu acordo sempre bem humorado. As dores eu transformo em outra coisa. Eu me auto-sacaneio, tá tudo certo. Não... E sim, eu não fico nessa apunhalada constante, né? Eu botei para fora. E torna para lá. Não era para ser assim, né? Eu não imaginei que meu primeiro romance fosse tão carregado. Mas que bom ouvir que você pegou todas as minhas pinceladas sacanas, né? Desse meu deboche ali na hora, porque para tornar leve, né? A nossa vida é linda, né? Nós somos seres lindos, incríveis. Então, tinha só por que ser só dor, né? Foi uma leitura muito feliz. E foi uma leitura muito satisfatória. Então, é isso. Eu tô contente por ter pegado isso também, porque na hora eu falei, tem alguma coisa aí. Eu acho, será que... Sabe quando você tá lendo, já pegando as coisas? Porque quando a gente tá lendo já, esperando pra falar com o autor, é outra coisa, né? Não pode deixar passar nada. Não pode deixar passar nada. Você tem que pensar assim, olha, subversão de linguagem, você tem que estar com tudo na ponta da... Tudo que você aprendeu sobre literatura, você tem que estar na ponta da... Mas enfim, querido, parabéns. Gratidão, incrível. Querido. Gratidão. Marvel, queria estender essa questão para você, só como forma de diário, e eu queria também falar sobre... Assim, uma coisa muito notável em Escobar é a fragmentação, né? A gente tem cenas fílmicas, cenas narradas, né, de forma fílmica, narrada de forma poética. E você é um super... Né, eu imaginei que falar sobre linguagem seria a melhor coisa. Queria que você contasse pra gente como que você pegou isso para estruturar, não só de forma estrutural, mas de forma emocional também, para transmitir essas coisas dentro do Escobar e para transmitir isso pra gente como leitor também. Ótima pergunta. Então, a gente tem que se dar conta, na verdade, que o Escobar é um personagem que ele está passando por uma crise, né? É uma crise que se desencadeia a partir da morte desse respectivo amigo e que depois vai se afunilar a questões de seio familiar, porque além de haver o Escobar, na verdade, ele tem uma história de perdas, né, muito grande dentro da sua vida, né? Quer dizer, é a perda de um amigo que desencadeia ele ter uma consciência também de que ele não tem um pai próximo, né? Porque ele é órfão, de uma certa forma, de um pai que nunca esteve presente em sua vida. As perdas amorosas também, né? Porque as relações do Escobar são relações muito voláteis, tanto que o tempo todo você o vê com uma menina, daqui a pouco ele está com outra, então são sempre relações de perdas. E com relação à questão dessa hibridação de linguagens, de gêneros literários e tal, está justamente voltada a essa crise. Quer dizer, como eu vou escrever um personagem que está passando por um processo de crise, né, e como eu vou instalar essa crise dentro da narrativa. Então, a gente se depara com a própria crise do romance, a crise do enredo, a crise da linguagem. Então, essa hibridação de gêneros literários que faz com que até alguns leitores se perguntem, mas será que isso é um romance ou não? Será que isso aqui é uma junção de contos? Será que isso aqui é um ensaio? Mas tem hora que eu estou lendo e parece que é um ensaio, mas tem hora aqui que é ficção, mas é autobiografia, porque está muito a cara do Marvel e tal. É a crise da narrativa, né? Que é justamente a psique
desse personagem. É um livro narrado em primeira pessoa, e na hora quando eu fui escrever, tecer de fato essa história desse homem que está passando por essa crise, e além de ser uma crise, é um processo de uma busca muito grande, quer dizer, é uma busca identitária, né? É uma busca do próprio eu, do personagem. Eu queria, na verdade, desenhar o texto como se fosse de fato a mente do Escobar, mas como é que eu desenho isso, né? Como é que eu faço? E aí eu conversei com o meu editor, com o Natan Magalhães e tal, que ele abraçou de primeira, né? Ele achou aquela coisa lá esquisita, quer dizer, a organização dos parágrafos e tudo mais, que é uma organização um pouco esquisita, espaçada e tudo mais, e que remonta também a essa ideia do labirinto. Por isso que a capa do livro é um labirinto. Tem um conceito do labirinto também no início, antes da própria narrativa, porque essa coisa labiríntica está muito voltada nessa questão dessa busca do personagem. Quer dizer, ele está passando por uma situação de crise, sendo que ele quer se encontrar, né? E tudo começa a partir dessa perda, que na verdade começa a se ramificar por outras perdas também. Qual foi a outra pergunta que você fez? Que eu acho que eu me perdi aqui. A gente estava falando sobre... Estava trazendo um por um a questão da carta, e Sim. aí teria virado diário aqui. Exato. Chegando até você teria se transformado num diário. Exato. E aí você falou sobre essa questão da hibridação dos gêneros literários. Aí eu vou me adentrar sobre essa questão do diário, propriamente dito, né? Você entra na intimidade desse personagem, e a partir do momento que você vai se aproximando cada vez mais, você vai lendo cada cena, cada capítulo e tudo mais, você vai vendo que que é uma amálgama de histórias que estão ali entrelaçadas, né? E eu fui vendo, né, no decorrer da narrativa, que eu estava fazendo analogias, na verdade, com mitologias, com narrativas gregas, né? Se a gente for pegar lá a questão do próprio mito de Dédalo, se a gente for pegar, por exemplo, Homero com a Odisseia, a questão do filho do Odisseu e tudo mais. Então, tem esses diálogos, na verdade, que ficam ali, que são diálogos intertextuais, né? E se a gente parar para analisar bem, o Escobar, de uma certa forma, apesar dele ser a voz narrativa, porque é ele que está relatando, na verdade, os acontecimentos que ocorrem ali, mas eu diria que quem é o grande protagonista da história é o Bruno. É o amigo do Escobar, que é justamente esse homossexual não assumido, né, que passa a ter uma relação muito forte com o Escobar, que aparentemente é um homem hétero ou bissexual, quer dizer, é uma sexualidade ali que a gente não sabe, porque tem algumas questões que a gente coloca o leitor em dúvida, né? Mas eu acredito que a grande chave do livro talvez não seja nem tanto o Escobar. É o Escobar, mas sobretudo o Bruno, né? Porque o Bruno, ele vive, na verdade, uma relação com o seu eu muito, muito, muito confusa e muito triste, porque ele, ao mesmo tempo, ele não se aceita, ele tem uma rebeldia exterior que vem muito por conta de uma fragilidade interna que ele tem muito grande, e através desse laço afetivo, desse laço de amizade que ele vai ter com o Escobar, ele vai ressignificar muito a vida desse narrador, desse protagonista que de fato está recontando, está recuperando da sua memória todas essas coisas que aconteceram nos últimos meses de sua vida, né? E então é um livro que fala muito sobre a questão também da identidade, né? Quer dizer, a minha identidade enquanto filho, a minha identidade enquanto pessoa, enquanto cidadão, a minha identidade enquanto gênero, né? A minha identidade sexual, né, na questão da orientação sexual, do desejo e tudo mais, quer dizer, uma amálgama aí.
E vocês falaram, eu estava ouvindo os depoimentos dos nossos caros colegas escritores e tal, e eu pensando aqui comigo, é engraçado que com a experiência homoafetiva, não que as outras experiências não sejam assim, mas já que a pauta aqui é a questão homoafetiva, como os homossexuais o tempo todo precisam ressignificar as suas histórias, né? Quer dizer, é sempre uma passagem de dor que, ao mesmo tempo, nós somos condicionados a ressignificar para algo alegre, para algo feliz, apesar da gente ser inserido num mundo em que ele já diz o não, né? Isso é errado, isso é proibido, isso não é o correto e tudo mais. E aí, mesmo você passando por uma demanda de coisas e tal, você o tempo todo está se ressignificando para você ser feliz, para você ser uma pessoa bacana, para você escolher ser uma pessoa de bem, né? E eu acho que no Escobar eu primei muito também sobre essa questão do amor. Quer dizer, apesar de ser um livro denso, que trata de questões fortes e tudo mais, sendo que, se a gente parar para analisar, o livro todo está falando sobre amor, sobre a busca pelo amor. Então é sempre uma busca, quer dizer, ele tá buscando, até quando ele vai buscar esse pai e tudo mais, que há uma revolta, né? É o amor. O próprio Bruno também, que ele tem uma paixão platônica por um colega de trabalho, que também tem uma sexualidade ali que a gente não entende muito, porque há uma proximidade muito grande entre eles e tal, né? Quer dizer, todos os personagens ali, de alguma forma, eles estão buscando o amor. E é uma coisa muito contemporânea, porque por mais que a gente esteja inserido não só dentro de um país, mas dentro de um mundo completamente polarizado, né? E as relações, apesar das relações andarem muito efêmeras e tudo mais, pelo que eu converso, pelo que eu ouço das pessoas, a gente está sempre buscando alguém, a gente está sempre buscando essa coisa genuína do amor, e muitas vezes até essa idealização que a gente constrói do amor, né? Dessa coisa, sermos felizes para sempre, da gente encontrar um encaixe, né? Essas coisas todas que são muito, muito idealizadas. Então, é um livro que lida muito com a complexidade do ser humano, né? E, de uma certa forma, o Escobar, o Bruno, que são os personagens principais aí, eles são um pouco de nós todos, né? E eu acho que a partir do momento que você se aproxima um pouco do Bruno, desse fator complicado dele ser um homossexual não assumido e tudo mais, e você vê o quanto de humano, o quanto de delicado há nele, e o quanto de problemático é para um homem não poder experienciar de fato a sua individualidade, a sua subjetividade. Eu acho que para outras pessoas que não vivem esses sentimentos, esse mundo de homossexuais que não podem se expor, etc. e tal, eu acho que entra já esse exercício da empatia, porque eu acho que a coisa mais barata da literatura é que a gente está trabalhando o tempo todo com a empatia. Quer dizer, você lê Dom Casmurro e tem um momento que você acha que a Capitu está traindo o Escobar, está traindo, no caso, o Bentinho, perdão, sendo que, na verdade, a gente está lidando com um narrador ali que é obsessivo, que é louco, que tem muitas inseguranças com aquela mulher maravilhosa, sendo que aí o exercício de empatia foi feito, porque nós somos enganados por esse narrador. Quer dizer, a gente se colocou no lugar desse camarada. Então é por isso que é uma coisa louca. Você lê, às vezes, um romance em que o personagem é um mau caráter, é um bandido, é um assassino, e às vezes você torce para aquele camarada mate. Aí você fala assim, mas, cara, eu sou totalmente oposto a isso, né? Então tem essa coisa muito, muito maravilhosa que a linguagem proporciona a nós, escritores, leitores, que é da gente se inserir no mundo do outro. E é isso. Você está respondido. Tá respondidíssimo. Eu queria até incluir que, inclusive, Escobar, ele faz um trabalho muito bom
ser labiríntico, né? Essa proposta do labirinto, ela tá muito bem colocada e a gente tem essa questão do narrador, como é que eu não posso dizer que a gente é enganado o tempo inteiro, mas o labirinto serve muito bem para isso, porque a gente tá indo para um lugar e bate a cara na parede. É basicamente isso. Escobar, digo, entrar no romance e ter acesso a tudo isso. É incrível. Parabéns. Muito obrigado, querido. Eu queria trazer agora pro Stênio todas essas questões. Eu nem sei se ele lembra qual era a pergunta inicial. Mas, Stênio, eu quero trazer aqui a questão da carta, porque a gente tem o personagem Cícero e tem a carta do Cícero, que é praticamente uma personagem, vou repetir, vou ser prolixa mesmo. E em algum momento, na minha cabeça, assim, eu pensei assim, essa carta não existe. Eles estão inventando e sei lá, que esse povo é tudo doido. Essa carta não existe. E depois eu fiquei pensando nisso. Assim, nossa, será que eu consigo provar que essa carta não existe? Eu não consegui, lógico que não, porque né, o livro está sendo narrado daquela forma. Mas eu queria lançar essa braba aqui. Queria que você me falasse, então, a questão da carta do Cícero. E a carta do Cícero como personagem e como formação, como personagem, como tipo, é um elemento chave da história. E a gente tem também um arco da carta, né? Inclusive, não posso dar spoilers, mas eu achei interessantíssimo o final. Porque eu pensei assim, será que ele vai fazer isso comigo? E ele fez. Então, peguei. Bem, Douglas, do André, eu não sou muito escritor de cartas, nem recebedor de cartas, mas eu tenho uma imagem que me é muito, muito carinhosa da minha avó escrevendo cartas, né? Ela é uma pessoa que estudou pouco, mas ela fazia questão de mandar carta para os filhos dela que moravam em outro estado. Então, eu tenho a lembrança da minha avó. Eu morava num sítio, bem perto da casa da minha avó, assim, né? Coisa de 30 metros de uma casa para outra. Então, minha avó ia lá para minha casa e ajeitava ali a mesa onde eu estudava, ela ajeitava o cantinho dela com um bloco do papel de carta e se sentava ali com muita calma, eu acho que querendo o silêncio, que na minha casa era um pouco maior do que na casa dela, com os filhos e tudo. E ela se dedicava, trazendo um pouco, apesar de não ser uma pessoa que tem experiências de receber cartas, assim, eu acho que é diferente das nossas formas de comunicações mais atuais, porque além de tudo que já foi dito aqui, eu acho que a carta tem pedaços do autor, eu acho, né? O autor pegou a carta, algumas células devem ter ficado ali, um pouco do calor talvez tenha ficado ali. Então, isso traz uma significação muito grande para a epístola. E aí, tendo isso em mente, eu via que eu precisava trazer essas questões para o romance, né? E sabia também que a carta seria esse personagem que você falou, teria essa importância. Ela é a força motriz, digamos assim, que inicia o romance, quando o personagem do Raimundo, aos 71 anos, decide aprender a ler e escrever para poder abrir e ler essa carta do Cícero, né? Então, já começa daí. E aí, à medida que o romance avança, nós vamos conhecendo da história deles dois e percebendo como a carta ela vai se avolumando na vida do Raimundo, em vários sentidos, tanto se avolumando como, não sei, um peso enorme sobre as costas, mas às vezes também se avoluma como um colchão, um travesseiro, um cobertor que o acolhe. Eu fico feliz que você tenha reconhecido, tenha visto na carta
mais um personagem. E quanto a... não vou dar spoiler, mas eu fiz mesmo, o Raimundo fez mesmo o que ele fez. A carta existe, tá? A carta realmente está ali fisicamente com o Raimundo, mas eu acho que é um encerramento que faz esse fechamento do arco do Raimundo, como também o fechamento do arco da carta, né? E tudo que ele passou com ela, viveu com ela, emerge e se resolve ali naquele momento final. A gente teve algumas travadinhas no seu discurso, mas eu acho que deu para pegar tudo. Nada, não teve nada. Pelo menos aqui eu tava ouvindo assim, parava, mas quando voltava, ele falava o que. Ele continuava. Eu acho que foi uma coisa que, não sei, talvez eu já estivesse buscando desde o começo, quando eu tava lendo, que era quando teve a coisa da carta e eu fiquei pensando. Alguém falou alguma coisa? Não? Eu estava buscando a carta como personagem já no início. Falei, nossa, essa carta, esse negócio parece que vai ser importante. Eu acho que eu já tinha lido alguma coisa e pensei, nossa, esse negócio deve ser... E você percebe que ela vai se avolumando mesmo, é uma coisa gigantesca. E, assim, eu achei muito interessante a experiência de ter vocês aqui falando sobre esses livros, porque eles são livros, sei lá, de alguma forma complementares. A gente tem todos os assuntos abordados de todas as formas afetivas e desafetos, e desafetos irônicos, e desafetos, sei lá, reais e imaginários. Eu acho que foram vários conjuntos de experiências que, assim, acho que pessoas... precisa ser mais distribuído, né? Acho que são conjuntos de experiências que as pessoas precisam ter também em maior número. O que vocês acham? Eu torno a falar, né? Eu quando iniciei, né, esse rolê, eu não pensava em estar aqui, não pensava que fosse alcançar o público LGBTQIA+, não era a intenção. E depois que nasceu, né, depois que começou a se formar, falei, peraí, por que não? Por que não ser abrangente, né? Costurar todo mundo, ir para todos os lados, pegar todas as vertentes, todas as comunidades, todos os tipos. E a minha maior vitória, Douglas, nisso, foi uma mãe evangélica, mãe de um LGBT, me agradecer pelo livro emprestado que a irmã dela emprestou, para ela passar a olhar o filho dela de uma outra forma. E aí eu falei, é isso, eu consegui. Agora, espalhe o pólen, pode ir para qualquer canto, essas costuras todas vão, se joga, vai, segue aí. Porque foi meio quando você percebeu que fez a coisa certa, né? A coisa certa eu já tinha sentido. Eu não sabia se eu ia alcançar os alvos certos, né? O alvo que eu não sabia se eu iria alcançar. Eu li, e foi muito curioso ler o Stênio, né? E saber que ele poderia estar na mesa, foi um casamento bem... Uau! Eu já estava emocionado com o livro, é incrível. Incrível, tá? Suzani mexeu assim, me revirou, me jogou avesso, me trouxe de volta, e sempre com um sorriso, né? Eu lia com um sorriso. Fiquei bem preso. E eu também pensei, poxa, poucas pessoas do meu convívio estão sabendo, né? Por que não mais? Então, minha amiga está indo viajar agora, ela vai levar já no celular, né? Já para ler já no PDF, né? Ela vai levar, ela precisa ler. Então é isso, está faltando esse... Né, Mandy? A gente também está trocando, né? Vamos espalhar mais. O Marvel ainda não consegui ler, mas virada de mês, me aguarde, melhora. Acho que um objetivo até que eu tinha, né? Fiquei muito nervoso na hora quando recebi o convite, né? Eu vi, gente, mas depois, conforme as coisas foram acontecendo, as leituras foram acontecendo, eu fiquei, e agora? Eu preciso que essas pessoas e que eu
consiga fazer nesse vídeo, nessa transmissão, fazer com que as pessoas leiam os livros, porque essas são experiências que precisam ser, né, que as pessoas precisam ter. E seria muito bom se estivessem até juntas. Douglas, eu falo... Pode falar, quem começou a falar aí, pode falar, por favor, Stênio. Amanda. Não, eu ia só... primeiro agradecer o André, porque ele falou, eu acho que isso a gente não tem mesmo como mencionar, como dimensionar, André, como o livro vai alcançar as pessoas, né? Eu tenho recebido relatos também não sei, o Instagram dizendo que leu o livro e que se viu no personagem, que tem uma história parecida, que remonta a algo que aconteceu aqui no Ceará também, então, pessoas de forma... Stênio, a gente deu uma travadinha. No momento em que você estava falando de coisas que aconteceram aqui no Ceará... Número. Travou. Voltou? Agora voltou. Voltou? Pronto, só para concluir rapidinho. É positivo ter essas narrativas, ter essas histórias, ter esse movimento, digamos assim, né, de que as pessoas vejam e que conversem com essas experiências diversas. E eu acho que a gente estar aqui tratando disso, e também, né, autores já publicados, é também um mecanismo de ampliar ainda mais a publicação e que venham mais autores falando disso e falando de outros assuntos também que a gente sabe que são necessários serem tratados, que estão, felizmente, sendo tratados de uma forma que eu acho, assim, como a gente não viu ainda em literatura, e a gente está tendo esse movimento, ver isso e continuar perseguindo o movimento. Perfeito. A gente está para entrar nos minutinhos finais. Amanda, sinta-se à vontade para falar e depois a gente vai abrir para umas considerações finais de vocês, se vocês quiserem falar alguma coisinha, para depois a gente poder encerrar. Infelizmente, eu ficava aqui muito mais tempo. Para mim, vocês podiam ler os livros aqui para mim de novo. Mas enfim, Amanda, pode falar. Não, o que eu ia falar é na linha do que o Stênio falou, assim, acho que é muito importante a gente ter contato com esse tipo de literatura e espalhar cada vez mais, porque é a partir desse ler, desse compreender que a gente desperta até um certo afeto político, né, e tão necessário, assim, e só eu sei o tanto que foi transformador na minha vida, ler uma autora lésbica que fala de afeto lésbico, então, que cada vez mais as pessoas tenham acesso a isso, e não só, né, mas como o André trouxe brilhantemente, que a gente possa chegar em outros lugares, que a nossa intimidade possa chegar em outros lugares, enfim, é só isso, não vou me alongar, não. Obrigada. Eu gostaria só de falar uma coisinha, eu posso? Claro, com certeza. Eu acho que é fundamental também que a nossa literatura que fala sobre questões homoafetivas e tal, elas não fiquem inseridas em caixinhas, né? Uma coisa que eu gosto muito do Caio Fernando Abreu é que ele não gostava muito dessa coisa de colocarem o tipo de literatura que ele escrevia como literatura gay, né? Com rótulo gay. Por mais que ele tratasse ali sobre relações homoafetivas e tal, mas ele estava fazendo o quê? Literatura, né? Eu acho que é bacana a gente ter um espaço como esse, como um mix literário, né, para poder trazer esses autores que estão na cena e que talvez às vezes não tenham um espaço midiático tão abrangente, etc. e tal, mas é importante que essa literatura ela tenha uma aderência que fuja um pouco dessa coisa catalogal, né, da gente catalogar o livro do Marvel
é literatura gay, etc. Não, é literatura, está falando de gente, está falando sobre a polissemia humana, vamos dizer assim, né? Colocar esse termo polissemia no sentido humano, quer dizer, essa pluralidade de pessoas, porque ninguém é igual a ninguém. E as vivências homoafetivas também, elas têm as suas complexidades, elas têm as suas diferenças. Quer dizer, se você conversar com um homem ou uma mulher gay, você vai ver que as histórias, por mais que hajam diálogos e tal, mas são histórias muito particulares, né? Então é muito importante também que a gente não fique inserido nesse rótulo de literatura gay, etc. e tal, porque isso, na verdade, é um papo muito mais mercadológico do que voltado à própria literatura propriamente dita, né? Porque aí, se você fala que a nossa literatura é uma literatura gay, parece que a gente está fechado apenas a um público. Sendo que quando eu escrevi o Escobar, eu não estava só pensando num público gay. Na verdade, eu estava pensando nos leitores no sentido geral, porque eu quero também que um camarada que nunca teve um tipo de experiência como a do Escobar, como a do Bruno, também tenha. Né? Porque eu acredito muito nesse poder redentor. Eu posso estar sendo até muito genuíno, mas eu acredito muito no poder da arte como redenção, sobre a gente poder ressignificar as coisas através de uma experiência que a gente tem, que é uma experiência de uma certa forma catártica e etc. e tal. Então eu acho que vamos colocar esse tipo de literatura, né, como todas as outras, elas servem de alguma forma para a gente ressignificar. Eu gosto muito dessa palavra, ressignificar, porque eu acho que o tempo todo a gente tem que ficar ressignificando as coisas. A gente não pode ficar reproduzindo coisas, pensamentos e tal, porque a gente está aqui para evoluir, né? Enquanto espécie humana, a gente está no pleno século XXI, mas o que parece, pelo menos em termos de Brasil, é que está havendo uma desevolução, né, da espécie, e não pode haver isso, né? Então, acho que é fundamental que hajam livros que tragam temas distintos, que saiam um pouco dessa coisa do homem branco, etc. e tal, não, que tragam coisas que fujam um pouco, né? Que vá para o caminho da curva, assim, né? E justamente para que a gente tenha esses espaços para a gente poder estar debatendo, né? E que a gente, na verdade, não só dialogue com os nossos pares, mas que a gente possa dialogar justamente com uma pessoa que tem uma visão totalmente oposta, etc. e tal, e a partir ali daquela sensibilidade semântica, narrativa e tal, ela possa vir e falar, caramba, né? Pô, eu sou ele, mas ele é muito diferente de mim e tal, então, caraca, então nós somos iguais de uma certa forma, né? Eu tenho um pensamento, eu tenho um desejo distinto e tal, mas, cara, somos seres humanos, a gente passa pelas mesmas questões e tal. Acho que é importante a gente não ficar muito numa coisa catálogo e tal. Isso é uma coisa comercial. E aí, nisso, eu primo muito a fala do Caio Fernando Abreu, que sempre se opôs a dizer que a literatura dele era uma literatura gay. Não, é literatura, como qualquer outra. Acho que é isso. Muito obrigado. Isso dá outra live, hein? dá outra mesa, hein? Gente, palavras finais. Eu gostaria muito de agradecer o convite e agradecer a presença de vocês, agradecer o Mix Literário por ter me chamado, agradecer as leituras que eu pude ter aqui, essa conversa maravilhosa. Se quiserem dizer alguma coisa rapidão, abre o microfone aí, vai que ninguém expulsou a gente ainda. Eu só tenho que agradecer, eu agradeço imensamente a figura do Alexandre Abelo, que me convidou para participar do Mix Literário. Não vou me alongar muito, porque como vocês conferiram, eu falo pra cacete, então eu estou só vindo aqui agradecer a todos, a produção, a figura do nosso mediador aí, que fez uma belíssima mediação com excelentes perguntas e tal, e a todos os colegas também. Lerei os livros de vocês, fiquei curiosíssimo, tá? E é isso, só agradecer mesmo, tá? Um abraço a todos. Eu sou puro agradecimento, pura gratidão. Valeu pela conversa, por conhecer vocês. Estou feliz, estou radiante. Valeu demais isso. Agradecer a equipe do Mix Literário, que foi super carinhosa comigo desde o início, super gentil, pacientes. Nossa,
foram bem pacientes comigo. Só posso agradecer, gente. Um beijo para todos vocês, viu? Também estou aqui com o peito, o coração cheinho de ter conhecido vocês. Obrigada, Mix Literário, obrigada, Mix Brasil. Todo mundo que está aí engajado nesse evento maravilhoso. Douglas, maravilhoso. Obrigada por tudo. Stênio, André, Marvio, pessoal aí das Libras, muito obrigada. Obrigada pela companhia, pelo papo maravilhoso, por tudinho. Obrigada. Gente, obrigado, Mix Brasil, pelo convite. Obrigado. Stênio travou. E Douglas, eu preciso te falar, você me deixou super à vontade, viu? Gratidão por isso, por ter me liberado, gente, viu? Eu treinei muito. Maravilhoso, maravilhoso. Venha não, foi ótimo, você liberou essas tudo. obras de vocês não tem como, tava até material de primeira, meu bem. É isso aí. Gente, obrigado. De verdade. Foi incrível. E eu tô muito feliz. Eu tô com medo da gente ser barrado, hein? Stênio, fala seus agradecimentos uma última, de novo, por favor, porque travou. Seus agradecimentos não, seus... Nada. Rapidinho. Obrigado, rapidinho. Obrigado, Mix Brasil. Obrigado, Douglas. Obrigado, amigos, pelos livros, pela conversa e que o evento seja maravilhoso para todo mundo. Um grande abraço. Que o evento seja ótimo e que continue acontecendo, que a gente tenha mais e mais acesso a leituras como essa. O espaço que a gente está ocupando hoje também é um espaço conquistado de força. Estou muito feliz, gente. Muito obrigado. E é isso, gente. Encerramos aqui a mesa no Mix Literário. Cartas, segredos, revelações, a intimidade queer sob lente de aumento. Muito obrigado, gente, pela participação. Um beijo.